Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do nosso Transformar a Escola. Hoje trazemos a voz do nosso professor Henrique. O professor Henrique, que é educador de infância, é formador, é coordenador de vários projetos dentro e fora do nosso agrupamento e, portanto, pareceu-nos projetos dentro e fora do nosso ser um convidado interessante para trazermos ao nosso canal. O professor Henrique, que quando nos fez a nossa visita, nos pareceu ser um convidado interessante a partir do momento em que nós, se formos a ver, o papel que desempenha já faz parte da nossa transformação de que nós tanto falamos, e para que outras pessoas possam perceber isto, eu perguntava-lhe o que é que faz um coordenador de projetos na AEPAL. Ora, Gonçalo, antes de mais, boa tarde. Não posso deixar de avançar sem vos dar os parabéns. Acho que a vossa iniciativa é ela própria uma iniciativa transformadora da escola, porque se nós pensarmos que a escola, como nós a conhecemos, como os nossos pais a conhecemos, como nós professores frequentamos, e aquela que vocês neste momento têm, em termos estruturais, parece ter mudado pouco. Não mudou assim tão pouco como isso, mas parece ter mudado pouco. E é muito interessante que vocês tenham escolhido esta ideia de transformar a educação, porque de facto eu não diria que é preciso mudar a educação. E já explico um bocadinho esta ideia. A educação como estrutura, a escola como organismo, ele é necessário, é fundamental. É a escola que pode assegurar alguma equidade junto das pessoas, das populações, das comunidades. E por isso eu sou defensor da escola, ponto 1. Agora, há sem dúvida um conjunto de fatores que têm vindo a fazer com que a escola acabe por estar um bocadinho parada no tempo e não se tenha adequado às novas necessidades do mundo em que vivemos. As famílias mudaram, hoje em dia estamos a falar de questões como identidade de género, há famílias que eram antes, chamávamos-lhes monoparentais e agora já nem sequer monoparentais, podemos dizer que são, porque são assim umas coisas diferentes, e a escola continua a receber a mesma, ou ter o mesmo modelo para receber as pessoas da mesma forma. E talvez por isso seja necessário fazer isto que vocês estão a fazer, pensar a escola através de iniciativas diversas e diferentes. Aqui chegados, o que é que faz um coordenador de projetos? Eu costumo contar esta história muito rapidamente. Quando nós tivemos um novo diretor há 4 anos, o novo diretor fez-me um desafio. Eu já cá estava no agrupamento, estava num jardim de infância, como educador de infância, e ele fez-me um convite ou um desafio, eu diria mais um desafio do que um convite. E de uma forma, não talvez com estas palavras, mas nas conversas que nós tivemos, ele dizia-me qualquer coisa como: é importante levar a educação de infância à escola toda. E o que é que ele queria dizer com esta ideia de levar a educação de infância? A educação de infância, nós sabemos, é um nível de ensino, é um nível da escola em que os alunos não estão sentados em fila indiana, não obedecem a um regulamento de funcionamento de aula. As metodologias que são usadas pelos docentes na educação pré-escolar são metodologias ativas, metodologias de projeto, metodologias do movimento da escola moderna e outras metodologias ativas. E os modelos também avaliativos são muito mais centrados na aprendizagem do aluno do que propriamente no resultado escolar dos alunos. E por isso, quando o professor Mário, diretor do agrupamento atual, me fez este convite para ser coordenador de projetos e dessa forma poder tocar em outros colegas, em levar uma mensagem diferente, eu penso que na cabeça dele a ideia do que é uma coordenação de projetos era sobretudo isto, era pôr as pessoas a conversar umas com as outras, a perceber o que é que de muito bom se fazia numa escola ou numa sala e de certa forma disseminar essa informação e pôr em comum. Por isso, eu tenho aceitado esse meu papel enquanto coordenador de projetos nessa função de, no fundo, levar as boas práticas de uns lados para os outros. O professor acha que nós estamos num caminho certo para uma escola melhor? De uma forma global,
Ou seja, se olharmos para a escola numa perspectiva macro, a escola portuguesa ou a escola europeia, eu estou convencido que nós estamos, de facto, num caminho de mudança. Estamos num caminho de mudança porque começamos a perceber nas investigações que nos vão surgindo da universidade, na própria adequação do mercado de trabalho. Hoje em dia, uma multinacional como a Google, ou como a IBM, ou como a McDonald's, quando contrata um funcionário, já não está apenas focada no currículo vitae que ele tem, dos cursos que fez ou dos conhecimentos que fez. Fazem perguntas como perguntas funcionais. Perguntam às pessoas que querem contratar se têm animais em casa, se têm pets de companhia, perguntam se participaram em ações de voluntariado, perguntam se fizeram atividades para além daqueles exames e das provas escolares. Isto é uma evidência de que a sociedade está à procura de outras coisas que não aquelas que a escola está, no fundo, a fornecer. E porque esta evidência é cada vez maior, eu penso que sim. A resposta é sim. A escola está a mudar. Agora, não nos podemos esquecer de uma coisa. A escola é uma instituição muito pesada. A escola dá emprego a muita gente, que é uma coisa que não se deve quase falar, não é? Há muitas pessoas que são funcionárias da instituição escolar, que recebem o seu dinheiro ao final do mês. E que lá está, quando nós estamos a falar desta escola macro e temos também estas diferenças, a mudança torna-se muito mais lenta, muito mais pesada, é difícil. Mas sim, de uma forma global, eu penso que a escola está a mudar. Nós, no nosso episódio passado, nós entrevistámos a Presidente da Junta e eu fiz uma pergunta que era como é que seria a sua escola de sonho. E a Presidente respondeu que gostava que houvesse uma horta, ou no fundo uma quinta, para que os alunos pudessem saber como é que se cultiva, como é que se trata dos animais. Partilha desta opinião ou acha que não passa de um sonho? Eu compreendo esta lógica da quinta, mas eu acrescentaria aqui uma questão que é o que a Presidente da Junta de Freguesia quereria dizer não era apenas prender-se nesta questão do trazer a terra de mexer, a terra da horta, para dentro da escola, mas eu acho que e eu já a conheço o suficiente para dizer que ela tem uma intenção ao dizer isto, ela gostava de uma escola que fosse mais da comunidade e para a comunidade, que fosse mais das mãos na terra, que não fosse tão centrada na questão da informação científica e do conhecimento científico, mas fosse também uma escola para as pessoas aprenderem coisas, aprenderem a fazer coisas, a terem contactos com a terra, com as profissões, com o que se faz. E nesse sentido eu partilho com ela essa ideia, essa lógica de que a escola de facto devia incorporar em si a vida, aquela que nós dizemos a vida lá fora, não é? O que as pessoas fazem de facto. Eu há pouco tempo tinha uma conversa com alguém e nós falávamos do seguinte: hoje em dia, se nós precisarmos em nossas casas de um canalizador, ou de um pedreiro, ou de um eletricista, é muito difícil encontrar um técnico, um profissional que tenha sido formado efetivamente para este tipo de profissões. E nós ficamos todos muito admirados com isto. E quando esta admiração passa, eu costumo dizer, então agora olhemos para a escola que nós temos. Olhemos para os 308 agrupamentos do país e vamos à procura nestes 308 agrupamentos que servem 150 mil crianças e jovens, quantos deles têm cursos que permitam, não diria cursos técnico-profissionais, porque depois está aqui uma confusão na cabeça das pessoas, dizer que a escola não forma técnicos, forma pensadores e tal. Mas a questão é, quantas escolas de facto formam jovens tecnicamente ou profissionalmente para uma qualquer função, para uma qualquer atividade profissional? Eu muitas das vezes digo que vocês, jovens, agora com 14, 15, 16 anos, provavelmente se eu vos puser um circuito elétrico na mão e uma chave de fendas ou de parafusos ou um busca-polos, vocês ficam a olhar para aquilo e não conseguem ligar um interruptor ou uma lâmpada. Na escola que eu frequentei havia essas disciplinas e eu não sou um engenheiro técnico atualmente, sou educador de infância, mas aprendi
Na base aprendi essas coisas. E era isto que eu acho que a Carla também se referia. Uma escola que, no fundo, também responde às necessidades da sociedade. O professor considera esta ideia de escola compatível com o facto dos exames nacionais de 9º e 12º ano? Nós, quando falamos de exames nacionais, estamos a falar de uma coisa que não é desta escola, desta mudança que eu há pouco dizia. A escola está a mudar. Eu vou dizer uma coisa que provavelmente hoje, em especial, vai ficar muito mal se os meus colegas docentes me ouvirem, mas eu arrisco. Nós, neste momento, vocês estão a gravar estes podcasts num momento de alta tensão social dos professores e do Ministério da Educação. E eu consigo dizer uma coisa, porque se há uma coisa que me caracteriza é que eu penso um bocadinho pela minha cabeça e às vezes é bom nós pensarmos pela nossa cabeça. Eu tenho um certo incómodo neste momento porque sinto que atualmente nós temos um Ministro da Educação que é um pensador da educação. Ou seja, ele esteve a trabalhar durante muitos anos como Secretário de Estado. Há quem diga, inclusive, que durante este tempo ele era o Ministro da Educação de facto. Mas há uma coisa que nós não podemos tirar o mérito. Ele pensou a escola nesta novo modelo de escola, uma escola que seja transformadora e transformacional. E criou algumas condições, mesmo em termos legais. Há documentos que foram aprovados no seu tempo que nós ainda não os percebemos. E, por exemplo, se nós hoje perguntarmos a um professor que esteja no sistema há algum tempo, eu ainda continuo, por exemplo, como formador, a ouvir muitas respostas do género: mas os programas dizem que eu tenho de fazer. E eu costumo responder, retorquir assim: mas já não há programas. Não há programas. Ou seja, a desculpa de eu tenho um programa a cumprir é uma falsa desculpa, por assim dizer. E nós hoje em dia falamos de um perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, nós falamos de umas orientações curriculares para a educação pré-escolar, nós falamos de um conjunto de documentos legais que potenciam esta transformação da escola. Contudo, temos os exames que ainda estão pendurados e ainda não foram resolvidos. Ou seja, os exames de facto já não fazem muito sentido nesta escola, que é a escola das pessoas, a escola das competências de fazer qualquer coisa, as competências de saber, de conhecer, de interagir, de construir com o outro. Há universidades europeias e mundiais neste momento que estão nas top 100, que estão a fazer entrevistas aos alunos que potencialmente entrarão na universidade. Ou seja, essas universidades, Harvard, Illinois, Nova Iorque, deixaram já cair esta ordenação dos candidatos por classificação obtida em exames. Estão a fazer entrevistas. E quando fazem estas entrevistas, perguntam aos candidatos sobre as suas experiências de voluntariado, sobre as suas experiências de serviço cívico, sobre as suas viagens pelo mundo. É isso que interessa à universidade, é no fundo, ter pessoas competentes e socialmente competentes. Mas nós ainda estamos a um caminho, ainda temos que fazer um caminho até chegar lá. Por isso, este ano falou-se da alteração dos exames. A alteração anunciada era diferente daquela que realmente depois foi negociada, porque nós também temos que compreender que há sempre pressões, mesmo da parte das universidades, que precisam dos alunos para poderem autofinanciar-se e continuar o seu trabalho. Por isso, a resposta simples: não concordo com exames, nunca concordei com exames, não concordo inclusive com testes na sala de aula ao longo do percurso, porque eles não avaliam de facto, mas neste momento o sistema ainda está dependente deste modelo. Professor Henrique, muito obrigado. Eu é que agradeço, eu peço desculpa, eu sei que estas conversas deveriam ser de muito mais tempo, mas teremos uma oportunidade para continuar, e obrigado e parabéns, porque, Gonçalo, acho que vocês têm uma ótima equipa para fazer isto e o teu papel tem sido, nos podcasts que tenho visto, tem sido muito bom, por isso parabéns, continuem e naquilo que for preciso, cá estarei. Obrigado. Quanto a quem nos acompanha através do YouTube, o nosso muito obrigado. E já sabes que desta parte continuamos a fazer o nosso trabalho e juntos lutaremos para a diferença.